Fala galera, meu nome é Ricardo Fausti e eu vou ensinar para vocês como faz para abrir uma garrafa sem utilizar um abridor de garrafa. E depois de aprender essa técnica, você nunca mais vai precisar procurar um abridor de garrafa. Bom, eu vou ensinar você como abrir garrafa utilizando vários outros itens, em 3 níveis de dificuldade, e para cada um deles eu vou dar uma dica. A gente vai começar utilizando talheres, que podem ser facas, garfos e colheres. E aqui eu vou abrir com uma faca. Bom, e a técnica é a seguinte: eu vou pegar a minha garrafa com a mão esquerda fechada bem próxima à tampinha, assim. Em seguida eu vou apoiar a minha faca no meio do osso maior do meu dedo indicador. Então muita gente erra colocando nas articulações, que são aqui e aqui. Então o certo é bem no meio. E agora eu vou apoiar essa garrafa na minha perna e vou colocar a base da faca no meio do osso até ela encaixar embaixo da tampinha. Ela vai fazer um barulhinho. Em seguida é só eu apertar bem a minha mão esquerda, fechar bem e fazer a alavanca para abrir. Assim, ó. Então é importante que você utilize a base da faca, porque ela é bem mais resistente. Se você utilizar a ponta, você vai ter problema de talvez a faca entortar ou você até mesmo se machucar. Nas primeiras vezes que você for fazer, talvez doa um pouco a sua mão, você tenha um pouco de dor, mas isso é bastante comum, é só você treinar um pouquinho mais que você vai conseguir fazer com bastante facilidade. Uma outra dica é que você utilize talheres resistentes e com cabos de metal. Talheres com cabo de madeira ou até mesmo de plástico, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade também, eles podem quebrar. E os talheres que não forem tão resistentes, eles provavelmente vão entortar e não vão abrir a sua garrafa. Dificuldade número 2, e essa é a parte mais legal. A gente vai abrir uma garrafa utilizando outra garrafa, mas é importante que as duas garrafas estejam fechadas. Então não dá para abrir uma garrafa utilizando uma garrafa já aberta. As duas precisam estar fechadas com tampinha. Bom, e o processo é bem parecido. Eu vou segurar uma das garrafas com a minha mão esquerda, fechada bem próximo à tampinha, assim. Eu vou apoiar ela na minha perna para ficar mais fácil e vou pegar a outra garrafa bem no meio da garrafa. Eu vou apoiar a tampinha na parte do meio do meu osso do dedo indicador e vou apertando para baixo até essa tampinha encaixar. A hora que essa tampinha encaixar, eu fecho bem a minha mão esquerda e faço uma alavanca com a minha mão direita. E um erro bastante comum que as pessoas fazem é tentar encaixar a parte de baixo de uma tampinha com a parte de baixo da outra. E não é assim que se faz. Você tem que encaixar a lateral de uma tampinha na parte de baixo da outra. E novamente aqui você pode ter um pouquinho de dificuldade. Sua mão pode doer um pouquinho, mas é só você treinar que você não vai ter mais dificuldade. Mas aí você pode perguntar, como é que eu faço para abrir duas garrafas se as duas têm que estar fechadas para você conseguir abrir? O macete é o seguinte: bom, primeiro você vai abrir uma das garrafas como você abre normalmente. Então, faz a alavanca e abre. Em seguida você vai fechar essa garrafa novamente. Fecha, você vai trocar as garrafas e agora você vai utilizar essa garrafa que você acabou de abrir para abrir a segunda garrafa. E agora é só abrir a outra garrafa com a mão. Dificuldade número 3. E agora você pode experimentar com várias outras coisas, como por exemplo uma latinha de aerosol, um potinho com uma tampinha de metal ou até mesmo uma latinha de refrigerante ou de cerveja. A grande diferença aqui é que você vai ter que dar um espaço maior entre a tua mão e a tampinha que você vai abrir. Ou então, na hora que for abrir, você tem que abrir um pouco a mão para dar esse espaço para também fazer a alavanca. E a última dica é a mais importante. Não tente abrir utilizando coisas de vidro, porque elas podem trincar ou quebrar e você pode se machucar. Então não utilize vidro de jeito nenhum. E agora um bônus. Olha só o que acontece se você tentar abrir a garrafa utilizando uma tampinha de plástico. A tampinha explode igual champanhe e sai voando com a pressão da cerveja. Eu não sei explicar muito bem por que isso acontece, mas na maioria das vezes que eu tentei utilizando uma tampinha de plástico, aconteceu isso aí. Então quando você tentar com uma tampinha de plástico, eu recomendo que você utilize uma garrafinha de refrigerante de 600 ml, porque ela é um pouco mais resistente. Se você utilizar aquelas garrafinhas de plástico de água, elas são um pouco mais finas, elas não vão aguentar a pressão muito bem para abrir. Então utilize refrigerante de 600 ml.
E é isso aí, galera, é assim que se faz para abrir uma garrafa sem usar um abridor. E aí, gostou do vídeo? Então clica aqui embaixo em gostei. E quando você fizer aí na sua casa, poste aqui embaixo um comentário falando como é que foi, se você teve alguma dificuldade e o que você utilizou para abrir pela primeira vez. E se você quiser ver mais vídeo de como fazer as coisas, clique aqui do lado.